Olá, meus amigos, André Naves falando. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a verdade acerca de Paulo Freire. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no meu canal, visitem a minha página andrenaves.com, pesquisem os conteúdos, comentem, entrem em contato comigo, divulguem bastante, acionem a campainha no meu canal do YouTube. Vamos juntos trazer mais luzes, mais racionalidade para debate político, econômico, social acerca do Brasil. Pois bem, eu quero falar sobre a verdade de Paulo Freire. E para iniciar, eu gostaria de convidá-los, de apresentar um desafio a todos vocês. Sejam críticos do Paulo Freire, sejam apoiadores do Paulo Freire, porque existem aqueles que criticam Paulo Freire sem saber nada sobre ele. E existem vários apoiadores, aqueles que defendem Paulo Freire com unhas e dentes e nunca leram uma obra dele. Então vou aqui deixar um desafio para vocês que são críticos, que são apoiadores. Por favor, leiam pelo menos 2 obras do Paulo Freire. Pode ser qualquer obra, 2 obras. Falem aqui comigo depois, vamos conversando sobre isso. O que qual era a metodologia de Paulo Freire? O que era essa metodologia que tanto é falada? Metodologia de Paulo Freire, que pode ser bem vista. Existem vários documentários, existe um que se chama As 40 Horas de Angicos. Pesquisem, se não me engano tem no YouTube. Primeiro os professores chegam e precisam pesquisar sobre a realidade dos alunos, porque eles vão traçar conteúdos que não podem ficar na abstração. Eles precisam estar fundados na realidade, na concretude, na vida de cada pessoa. Portanto, os alunos ensinam os professores acerca da sua realidade e os professores ensinam os alunos acerca dos conteúdos. Eu vou tentar dar um exemplo. Quando eu era pequeno, é lógico, eu tive ótimas professoras, mas a metodologia era um pouco abstrata demais, não tinha conexão com a minha realidade social. Acerca das funções do L, eu aprendi que o L podia ter som de U em alpendre e som de L mesmo em alevino. Eu, como criança, eu nunca tinha visto um alpendre na minha vida, eu não tinha ideia do que era um alpendre, muito menos um alevino. Existem pessoas de outras realidades sociais que essas 2 palavras podem ser perfeitamente adequadas, mas para mim não era. Por que os professores não usavam, por exemplo, a palavra, ao invés de alpendre, a palavra alface? Eu almoçava alface, eu comia alface, eu conhecia alface, eu via plantações de alface. Por que ao invés da palavra alevino, eles não falavam de alegria? Eu conhecia alegria, eu tinha uma ideia, uma noção. Eu já tinha visto pessoas alegres e eu já tinha me sentido alegre. Ou seja, essas 2 palavras, alface e alegria,
estavam muito mais adequadas à minha realidade que Alpendre e a Levino. A partir disso, ou seja, trazer conceitos para a nossa realidade, foi-se decorrendo uma ideia que nós, para pesquisarmos a realidade social e trazermos a concretude para os ensinamentos, nós precisamos ter uma autonomia, uma consciência social, o que é a nossa realidade. E nesse trajeto de pesquisa, nós adquirimos emancipação, ou seja, nós aprendemos a aprender. E nós também aprendemos a ensinar. Todos aprendem a aprender e aprendem a ensinar dessa forma, observando, vivendo a sua realidade concreta. Essa era a chamada metodologia de Paulo Freire, que infelizmente não foi tão bem aplicada no Brasil, porque aqui faltam estruturas, faltam investimentos, faltam prioridades. O problema educacional brasileiro é outro, não é Paulo Freire. Mas Paulo Freire, sim, adoraria ser criticado e adoraria receber todas essas críticas, não para refutá-las, porque a crítica, quando bem fundamentada, ela é extremamente válida e ela funciona como uma ponte de aprimoramento. E é lógico que as teorias de Paulo Freire precisam ser atualizadas. Elas foram feitas nos anos 60, elas precisam ser atualizadas para o dia de hoje. Elas não devem ser vistas como teorias estanques, promotoras da imobilidade, como certos apoiadores fazem crer. Pelo contrário, ela deve ser aprimorada, ela deve evoluir. E por isso nós precisamos de apoiadores conscientes e críticos também conscientes, que saibam o que ela deve melhorar, como ela deve melhorar e que caminhos traçar. Ela não precisa de apoiadores fanáticos nem de críticos cegos. Portanto, a verdade sobre Paulo Freire é que quem gosta e quem não gosta precisa estudar muito antes de sair falando sobre ele, antes de sair falando em verdades como ele é a causa do colapso educacional brasileiro. Nossa educação nunca foi prioridade de governo nenhum. Nós temos historicamente uma falta perversa de estrutura, de investimentos, de prioridades. Nós precisamos ter plena consciência que a ignorância no Brasil é um projeto histórico. É um projeto histórico de dominação. E sobre ela que nós devemos nos insurgir, entendendo os ferramentais que Paulo Freire e outros tantos educadores e metódicos no mundo, teóricos do mundo, nos trouxeram. Nós precisamos aplicar instituições pragmáticas que melhorem a qualidade educacional do Brasil. Só assim o Brasil poderá estar na vanguarda das inovações tecnológicas, do processo tecnológico e do desenvolvimento econômico e social. Muito obrigado.